Quem quiser me acompanhar com a palavra, nós vamos hoje lá para o livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1 ao 6. Salmos, capítulo 23, do 1 ao 6. Quem quiser me acompanhar aí com a sua Bíblia, alguém aí já com os aplicativos digitais, nós vamos ter no telão ali também. Salmos, capítulo 23, versículo 1 ao 6. Amém? Está no telão lá? Tá. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais essa noite, Senhor, na tua presença. Crendo, Senhor Jesus, que tu estás sempre conosco, através do teu Espírito Santo. Mas quando nos reunimos, Senhor, nesse lugar, como igreja, viemos e sabemos que vamos receber de ti uma palavra, Senhor, que vai trazer calma, Senhor, aos nossos corações, clareza às nossas mentes, vai nos trazer um ensino, uma semente poderosa, Senhor, da tua palavra, que com certeza vai germinar em nós e através de nós dará frutos. Então que tu nos ajude, Senhor, nessa noite. Tira de nós a incredulidade, o incômodo da carne, que com certeza não gostaria de estar aqui, mas o teu Espírito Santo vence em todas as guerras, Senhor, e nós estamos aqui para receber de ti o melhor que tu possa nos dar. Que tu nos prepare, Senhor, como um bom vaso para transbordar da tua graça e da tua misericórdia. Nos prepara, Senhor, uma noite agradável na tua presença, que não seja nós, Senhor, aquele que atrapalha o teu agir essa noite. Que a partir de agora, Senhor, não seja mais eu, o simples Jean, mas que seja o teu Espírito Santo, Senhor, conduzindo a tua palavra, para que todos nós possamos aprender um pouco mais daquilo que tu tem para nós nessa vida, e que seja assim até que tu voltes, em nome de Jesus. Amém. E como eu estava falando no início para vocês, nós estamos aqui finalizando esse mês de novembro, naquilo que se diz cultos de quarta, porque vai até sábado, né? Dia 1º já é domingo, onde vai ser o culto de ceia aqui na igreja. Então convido a todos, né, para que não percam, estejam aqui com a gente no culto de ceia. Se a gente começar a olhar um pouco para trás, a gente vai ver que já se passaram meses, né? 11 meses passando desse ano. Horas vividas, minutos, segundos, não só meses, mas anos vividos. Eu já com 46 anos, com cara de 25, glória a Deus por isso. Mas a gente começa a olhar para trás e ver o quanto nós estamos avançando, o quanto nós temos vencido. E muitas vezes deixamos de olhar para o passado, porque o passado nos remete a coisas que não queremos lembrar, batalhas e situações que passamos e queremos esquecer para que não traga a nós lembranças ruins. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus e o reconhecemos ao ponto de colocar Ele no lugar onde Ele deve estar na nossa vida, que é ser o nosso bom pastor, nós não tememos olhar para trás, porque o passado nada mais é do que uma ferramenta poderosa do Senhor e não do inimigo. Porque quando olhamos para trás, aquilo nos impulsiona, porque nós vemos que o tempo tem passado e nós estamos melhorando com o passar do tempo. E talvez seja até algo divertido, mas quem aqui nunca pegou o seu álbum de casamento ou alguns aniversários antigos? Alguns aqui que tem aquelas recordações aí em fitas VHS, e a gente via aquelas fotos antigas, em momentos antigos, a gente via, meu Deus, como a gente era feio. Aí pensei, meu Deus, não acredito que eu fui para o casamento com essa roupa, que cabelo é esse? Então nós vamos melhorando com o passar do tempo, e a melhora não é só física, mas mental. A gente começa a analisar e ver que hoje a gente se comporta diferente, age diferente. Com o passar do tempo, quando permitimos e andamos com o Senhor, colocando Ele no lugar onde Ele deve estar como nosso bom pastor, nós começamos a aprender a lidar com a nossa mente, com o nosso coração, com as nossas angústias, nossos desejos, os nossos projetos, que muitas vezes a nós geram uma angústia porque parece que não conseguimos chegar e realizar nenhum deles, mas quando começamos a caminhar com Cristo Jesus, começamos a aprender a trabalhar num tempo diferente.
é totalmente fora do tempo do mundo, mas do tempo do Senhor. Ele é aquele que não atrasa, não adianta, mas chega no horário certo. Então nós vamos passar daqui a pouco mais um ano, vamos para 2025 e com certeza, em nome de Jesus, 2025, seremos melhores do que fomos esse ano. A gente está sempre profetizando e glória a Deus por isso, a gente tem que usar o nome de Jesus para trazer coisas boas, crendo que o Senhor é capaz de fazer todas elas, e a gente sempre deseja que 2025 seja melhor que 2024. Mas o nosso pensamento até em decretar certas coisas é errado, porque não é o ano que muda, nós temos que mudar. Nós temos que sermos melhores ovelhas em 2025 do que fomos em 2024. E não é uma coisa para se entristecer, é porque a gente está sempre evoluindo e está sempre buscando se tornarmos cada vez melhor. E quando nós entendemos que é o Senhor capaz de fazer todas essas coisas, nós buscamos na palavra dele o entendimento para crescermos, instruções para não nos perdermos e sabedoria para buscarmos cada vez mais aquilo que nos compete a ter. Discernimento e postura de ovelha, um animal sem senso de direção, que caminha conforme o cajado e a vara do bom pastor, que nos tira das situações difíceis e nos protege daqueles que se levantam contra. Essa semana, e olha só como Deus é tremendo, né? Eu ia falar no nome dele, achei que ele não ia estar, mas eles estão aqui, pastor Luciano e pastora Denise. Esse texto foi o primeiro texto que o Senhor me permitiu ministrar em algum dia. E foi numa reunião de cooperadores, onde os dois eram líderes dos cooperadores. Me deram essa oportunidade e hoje, quando eu preparava esse texto, já essa semana, quando o Senhor colocou esse texto na minha mente, eu me lembrei daquele dia. Foi os primeiros que me deram a oportunidade de ministrar aqui, glória a Deus pela vida de vocês. E foi o primeiro texto, e talvez naquele dia, pelo engano da carne, a gente sempre acha que é uma escolha nossa, né? Eu digo, vou escolher esse aqui que é mais fácil, né? O Senhor é meu pastor, nada faltará, está tudo certo. Mas na verdade era o Senhor já entregando a mim algo que não era nem tanto para o outro, mas para mim, que precisava ser moldado e precisava crescer. E graças a Deus eu vejo, e como eu falei para vocês, é uma análise do passado, eu vejo o quanto eu melhorei de lá para cá, e eu vejo para o futuro, vejo muito aquilo que eu tenho que melhorar, e creio que nunca vou estar bom, e o Senhor vai voltar, e eu não cheguei naquilo que eu gostaria. Mas eu tento todo dia ser melhor daquilo que eu fui ontem, e isso é algo que nós devemos que buscar todo dia, olhar na palavra aquilo que nós temos que melhorar, fazer de melhor, dar uma boa lã, nos comportar e não contaminarmos o nosso ouvido para olhar e ouvir coisas que não são do nosso pastor, aquele que realmente traz a nós aquilo que nós precisamos. Quando nós olhamos para esse texto, nós sabemos que é um texto escrito por Davi. Davi traz aqui um exemplo, usando a questão do pastor e da ovelha para nos mostrar a confiança que ele tinha num Deus que nunca o abandonou, que sempre o protegeu, que sempre entregou aquela proteção que ele necessitava. E ele sempre usa essa analogia nesse capítulo para trazer uma cultura que existia até hoje, mas antigamente bem maior, que era aquilo que os judeus faziam, os hebreus, os israelitas, que era a questão do pastoreio. Falou dessa maneira para que todos entendessem o quanto uma tarefa do pastor é árdua, mas importantíssima, para que o rebanho fosse protegido, as tarefas que o pastor tinha que fazer para que a ovelha não só ficasse protegida, mas alimentada, para que ela pudesse dar uma boa lã, os cuidados que teria que ter, tanto na alimentação durante o dia, como na noite, para que nenhum lobo e nenhum tipo de animal viesse para tirar a vida daquelas ovelhas que estavam ali. E quando nós olhamos para essas coisas, nós começamos a ver o quanto são importantes nós entendermos aquilo que nós temos que fazer. Davi, quando traz esse texto para nos ensinar, ele mostra a nós o quanto nós temos que entender, o quanto é importante o pastor da nossa vida, o bom pastor, Cristo Jesus. O quanto ele fez por nós, o quanto ele faz por nós, o quanto ele está disponível a nós através do Espírito Santo, sempre nos protegendo e nos impulsionando a fazer grandes coisas. Davi só viveu o que viveu porque ele sempre entendeu que ele foi chamado para cuidar daquilo que era do Pai. Quando você vê lá no início, quando Davi se apresentou numa briga com Golias,
E a gente sempre ouve a ministração desse jeito. Eu já fui conduzido ao Espírito Santo para ministrar desse jeito também. A gente sempre fala, Davi só conseguiu a vitória porque já foi forjado com outras lutas. Lutou contra leão, contra ursos, protegendo as ovelhas. Mas a gente nunca para entender o porquê ele lutou com as ovelhas, com o urso e com o leão. Porque ele estava protegendo as ovelhas. Porque ele estava protegendo aquilo que não era dele, era do pai. O que nós temos que nos colocar muitas vezes é uma importância um pouco maior que o Senhor nos dá e a gente não crê. O Senhor nos chamou para ser ovelhas, nós temos que ser cuidados, alimentados e ter o ouvido que seja conduzido só pelo nosso bom pastor. Mas todo aquele que cuida de um rebanho de ovelha tem sempre um ajudante. E geralmente esses ajudantes são crianças que são acostumadas desde o início já a conduzir aquelas ovelhas, porque o dia que aquele pastor não pode estar, a ovelha não estranha e reconhece a voz daquele que está junto, porque senão a ovelha se perde, porque ela é um animal muito estressado. Até parece que é nós, né? Qualquer coisa se bandeia daquele grupo de ovelhas. Então a criança já é acostumada sempre ali para que quando não estiver, aquele que esteja continua sendo uma voz que seja ouvida e sirva como condução para as ovelhas. E o Senhor hoje não está mais entre nós, fisicamente. Ele está através e faz através de nós, através do Espírito Santo de Deus. Então ele disse, vocês farão coisas iguais e maiores do que eu fiz. A quantidade de ovelhas que o Senhor vai dar para que cada um de nós cuide é bem maior do que aquele que os pastores cuidavam naquela época. Mas o Senhor espera de nós que sejamos aqueles que nos comportem como um bom pastor, que ouvimos e fomos treinados pelo aquele que é o nosso pastor, o pastor da nossa vida, que é Cristo Jesus, e quando nós falarmos em nome dele, as ovelhas que estarão por aí, muitas vezes perdidas, identifiquem a voz que sai de nós, sendo a voz do Espírito, e voltem para casa. Então, além de ser ovelhas, está na hora de nós nos colocarmos como pastores, representando Cristo Jesus. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu já não sou mais ovelha. Eu sou alguém que foi chamado para ser pastor, para conduzir um povo que está perdido, largar as 99 e buscar aquela que está perdida. Talvez a sua família toda já esteja convertida, mas falta um, que alguém precisa se levantar como um bom pastor e ir atrás para buscar. Talvez no meio da sua vida alguém foi ferido, e muitas vezes ferido por nós mesmos, mas hoje, sendo uma nova criatura, eu me coloco como Cristo Jesus e faço aquilo que precisa ser feito. Eu vou buscar aquela ovelha que está ferida, porque eu entendo como Davi que a minha responsabilidade é cuidar daquilo que é do Pai. As ovelhas não são nossas, são do Senhor, mas Ele entregou a nós a responsabilidade de ajudar a cuidar desse rebanho. E o que nós estamos fazendo? Muitas vezes ainda estamos chorando, necessitando de ajuda, e não percebemos que nós já estamos protegidos. Naquela época, os pastores faziam o aprisco, que era uma proteção de pedras, numa certa altura. Para ter mais proteção, eles botavam uns galhos com espinhos, para que se algum animal ou alguém tentasse pular por ali e se ferisse, não conseguisse alcançar as ovelhas. E na porta do aprisco ficava o pastor, a noite toda cuidando das ovelhas. Nós já somos protegidos. O nosso aprisco hoje nada mais é do que o Espírito Santo de Deus. E a porta continua sendo a mesma. O bom pastor, ele disse que ele é a porta. Quem entra por ele é dele. Quem entra por outro lugar é ladrão. Nós nos preocupamos muitas vezes com as nossas demandas, com as nossas coisas, mas esquecemos que nós já estamos protegidos. O Espírito Santo de Deus já está em nós. Está na hora de nós nos despertarmos e nos colocarmos numa posição que o Senhor nos chamou. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu vou buscar aquelas pessoas que ainda não entenderam o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, a quem eu preciso defender. Davi, quando lutou com Golias, só se colocou naquela posição porque ele viu que precisava defender aquilo que era do pai. Lá em 1 Samuel 17, 26, diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Ele não se colocou naquela disposição: eu vou arrumar essa briga aí porque eu não tenho o que fazer. Eu vou me meter nessa briga que o cara está afrontando meus amigos aí, tem até os meus irmãos aí que ele está pensando que é para bater nos meus irmãos.
eu vou entrar nessa briga porque ele está falando com o Saul, o cara gente boa pra caramba, vou defender o cara. Ele entrou nessa briga para defender aquilo que era do pai, está se levantando contra o exército do Deus vivo. E onde estamos nós que queremos viver o que Davi viveu, mas não fizemos aquilo que Davi fez? Quantas pessoas estão sendo aí oprimidas, pessoas que estão sendo atacadas por Golias, que essa vida levanta como gigantes na mente e no coração, que geram engano, geram opressão, geram uma depressão, uma síndrome do pânico, geram engano. E nós estamos olhando as coisas acontecerem e pensamos assim, não tem nada a ver comigo isso aí. Mas se nós somos uma nova criatura, já não somos mais nós, mas Cristo age em nós, então há o bom pastor em nós. Está na hora de nós nos levantarmos para uma briga dizendo, quem é esse que se levanta contra o meu Deus, que não há nada nesse mundo capaz de ser maior do que o poder dele que está sobre a minha vida? Quem é ele que se levanta para destruir o meu casamento, destruir os meus sonhos, destruir o meu vizinho, acabar com a empresa onde eu trabalho, para tirar a paz das pessoas que eu conheço? Se ele não é capaz de tocar em ninguém, porque maior é o poder do Espírito Santo que age sobre a minha vida, então nesse momento eu determino que o bom pastor toma agora controle de todas as ovelhas que são dele. Mas nós somos daqueles que ficam sentados como o exército que estava lá, só observando aquele que afronta, aquele que oprime, aquele que tira a paz, esperando o milagre acontecer, e não entendemos que o milagre já aconteceu. Cristo Jesus já nos deu poder. Em meu nome vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Quando nós começamos a olhar esse texto, e eu vou tentar trabalhar com cada um de nós aqui para a gente entender passo a passo aquilo que o texto tenta nos dizer, ou aquilo que o Senhor talvez trouxe ao meu coração para que a gente entenda um pouco mais sobre ele hoje. Eu vou trabalhar aqui com versículo por versículo. Se nós formos ali para o primeiro versículo, diz assim, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Algumas versões dizem, o Senhor é meu pastor, eu estou tão acostumado com essa versão nova, com essa versão certa, que eu esqueci a outra versão. O Senhor é meu pastor, de nada me faltará. Algumas versões dizem. E eu creio que a mais correta seria essa, porque quando eu estou em Cristo Jesus, de nada terei falta. E se nós começarmos a observar, é isso que o Senhor dá em nós. A certeza que Ele, sendo o nosso bom pastor, de nada eu sinto falta. E não quer dizer que as coisas não me faltam. Se eu for olhar para a minha vida, muitas vezes falta poder aquisitivo, financeiro para mim fazer alguma coisa. Falta uma oportunidade para mim viajar mais. Falta oportunidade para mim, talvez, trocar de carro, comprar uma outra roupa. Mas quando eu estou em Cristo Jesus, Ele sendo meu bom pastor, essas coisas até eu vejo que eu poderia ter, mas não tendo, não me fazem falta. Porque o que me completa é aquele que está sobre a minha vida, é a presença de Cristo Jesus. Todo o resto é complementar. Se vir, amém, se não vir, tudo bem também. Se Ele é o meu bom pastor, de nada terei falta. Não me falta alegria, não me falta fé, não me falta ânimo. Quando eu acordo de manhã, eu posso lembrar de todos os problemas que eu tenho para enfrentar, mas quando eu lembro que o Senhor é o meu bom pastor e Ele está sobre a minha vida, eu continuo levantando, só não levanto mais da maneira que eu estava levantando, eu já levanto com um sorriso no rosto, crendo que Ele está comigo em todo o tempo. Se Ele é o meu pastor e eu sou ovelha, o Senhor nunca vai deixar a ovelha percorrer qualquer que seja o percurso sozinho, Ele estará conosco. Davi colocou o Senhor como bom pastor para nos dizer algo importante: nós como ovelha nunca andaremos sozinhos, o Senhor sempre estará conosco em qualquer situação. Eu cito muitas vezes esse texto na palavra, e hoje eu vou repetir mais uma vez, que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, Cristo fala. E muitas vezes a aflição que nós pensamos é os problemas da vida. Falta de dinheiro, problema no casamento, a mãe que ora pelo filho e o filho não quer saber da igreja.
é os problemas da mente, é confusão na família, é a situação que a gente passa todo dia, que a gente, que aflição, bem que o Senhor fala mesmo, que a gente tem aflição todo tempo, mas eu não sei onde é que eu acho bom ânimo. E eu quero dizer para vocês, isso se encaixa como aflição sim, mas sabe qual é a nossa maior aflição? E é sobre essa que o Senhor diz para a gente ter bom ânimo, porque Ele já venceu todas elas. É a nossa aflição da carne. É a aflição da carne, porque, meu irmão, tudo aquilo que é certo, se você para de fazer por um período pequeno que for, a carne já te leva a se acostumar em ficar parado para não fazer mais nada. Eu vejo daqui alguns que eu conheço, e não vou citar nomes, mas pessoas que, por exemplo, são envolvidas em esporte. Treinam, personal, donos de academia. Pode ver, a galera vai para a academia, vai uma semana, vai indo, mas falta 2 dias por causa de alguma coisa, ficou doente, pegou uma gripe. Há uma aflição gigantesca para cada um de nós vencer a vontade da carne, que a vontade da carne é nos deixar parado. Você vai vindo para uma sequência de culto, vai vindo, de repente uma semana acontece uma coisa, vai viajar, e enfim, está tudo certo. Vai viajar, vai passear com a família, e quando tu volta, voltei cansado, eu acho que, esse domingo eu não vou, na quarta-feira eu acho que eu vou, agora na ceia eu vou, e a aflição sempre nossa é vencer a vontade da carne, que é nos paralisar de fazer o que é certo. Você começa a estudar a Bíblia, vai indo, e fazer teu plano devocional, muitas vezes o plano de leitura anual, vai indo, aí por alguma coisa, aquele dia muito, muito corrido, aconteceu cansaço, e a gente é carne, às vezes falha, fica 2, 3 dias, quando tu vê, 2, 3 dias, a aflição que nós temos de voltar fazendo uma leitura, e a carne nos dizendo, agora deixa, abandona, começa ano que vem de novo. A nossa maior aflição é vencer a carne, que está sempre nos colocando num lugar de descanso, e o Senhor não nos trouxe para descansar. O Senhor nos trouxe para trabalhar. Ele disse, vá por toda a terra e pregue o Evangelho. E muitas vezes nós estamos esperando um chamado, eu acho que é dom, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, meu irmão, isso é ordem. Vá por toda a terra e pregue o Evangelho. Quem prega o Evangelho é a ovelha, é pastor. O Senhor está te capacitando como mensageiro daquilo que é Ele próprio, Ele é o verbo, Ele é a palavra. E nós estamos esperando a ovelha, nós precisamos se alimentar. Meu irmão, já passou o tempo, o Senhor está nos chamando nesse final do tempo, para nós como ovelhas que fomos tratadas, guardadas no aprisco, nos levantarmos agora como ser os pastores nessa geração, para salvar ovelhas que estão feridas por aí, desacreditadas, que ainda existe um lugar onde há águas tranquilas e um pasto bom para se alimentar, achando que não existe mais, mas você chegará com uma boa mensagem, uma boa notícia, dizendo, Cristo ainda vive. Se não há o que fazer, meu irmão, não há mais o que a gente fazer nessa terra. O Senhor é aquele que nos guarda dia e noite. Lá em João 10, 11 diz assim, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele entregou a sua vida por cada um de nós, nos capacitando por alguém que hoje pode representá-lo nessa terra. O Senhor hoje te traz um entendimento que você foi promovido de ovelha para pastor. Claro que todos nós não deixaremos de ser ovelhas nunca, Ele é o nosso bom pastor, mas estamos aqui nessa igreja agora, nesse momento, como ovelhas, recebendo um alimento, recebendo instrução, descansando, buscando uma água pura para nos alimentar, para trazer refrigério, mas quando saímos daqui, nos saímos capacitados para pregar o Evangelho para outros que ainda estão perdidos lá fora. Você acha que aquele que cumpriu o seu propósito na cruz, meu irmão, vai deixar cada um de nós perecer por alguma coisa? Quando nós nos colocamos com ovelha, primeira coisa, nós nos permitimos ser cuidados. E ser cuidado, muitas vezes, é suportar a aplicação de um metiolate no machucado. Quem é que é da época do metiolate aqui? Eu sou. E aquilo ardia, que era uma beleza. A minha avó dizia, o que arde e cura, o que aperta segura. Achava toda a vida lindo aquilo, mas para mim não servia, que doía um monte, mas curava. Nós precisamos aceitar ser cuidado pelo Senhor, e ser cuidado, meu irmão, a ser todo dia confrontado com aquilo que nós cremos que é verdade, e a verdade é a única só, é a palavra do Senhor. Todo o resto é mentira sobre nós. Tudo aquilo que nós acreditamos ser certo é errado, o certo é o Senhor, é a única vontade que é boa, perfeita e agradável é a dele. Quando nós nos colocamos como ovelhas, nós permitimos sermos guiados. Há um trabalho para cada um de nós, a semana toda, preparar a nossa mente para vir para o culto de quarta.
porque é a dificuldade nossa de ser guiado, de parar para ouvir. O Senhor nos chama para um momento de intimidade, para pararmos para ouvir. É o momento que a gente se alimenta como ovelha, é o momento que a gente chega para receber refrigério, receber alimento, para ser tratada pelo Senhor, receber o óleo que cura as feridas, que muitas vezes a ovelha, na hora de se alimentar, machuca no meio dos espinhos, e chega perto do pastor, mostrando nela as feridas, e ele joga o óleo, tratando cada uma delas, para trazer de novo uma saúde, carrega algumas no colo quando necessita, próximo ao coração, para elas se sentirem seguras. Mas nós precisamos nos colocar nessa posição de sermos cuidados, de sermos guiados como ovelha. Queremos ouvir a palavra do Senhor, mas queremos continuar vivendo a vida conforme a gente crê que é certo. E para vivermos a vontade do Senhor, temos que viver conforme Ele entrega no nosso coração, que é a direção e o sentido certo para nós irmos. Senão há um cansaço diário de uma briga do espírito e da carne. Pastor Tom está aí, eu acho que está em aconselhamento. Pastor Tom fala algo que eu acho poderoso demais. Ele diz que o mal e o bem são dois cachorros. O maior é aquele que tu mais alimenta. Às vezes o bem em nós é um pincher e o mal já está que é um Rottweiler. E a gente culpa o Senhor, mas a gente está sempre alimentando aquilo que é mal. E está na hora a gente alimentar aquilo que é bom. No nosso comportamento, no nosso compromisso, na nossa obediência. Quando nós entendemos tudo isso, meu irmão, a gente começa a vencer muita coisa. A gente nunca mais vai sentir desânimo. A gente nunca mais vai ser vencido pelo estresse, pelo cansaço, pela ansiedade. Quando nós estamos em Cristo Jesus e Ele está nele, nós temos calma. Recebemos a paz que excede todo entendimento. As coisas podem estar desabando, meu irmão, mas você não se assusta nem com o barulho, nem com o pó de nada, porque você sabe que sobre a tua vida existe um bom pastor e Ele está te guiando no meio dos espinhos para te levar no lugar onde você vai ter alimento e água para você ter descanso. E só podemos viver isso, Senhor, se nós confiarmos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quantos aqui têm esse sentimento de não se abalar nunca? Infelizmente a gente é inconstante, porque para sermos constantes, meu irmão, a gente precisa ter realizações todo dia. Precisamos ver um milagre na nossa vida todo dia para sermos literalmente alguém que olha para o bom pastor dizendo: ai, o Senhor é bom. Ele é o meu bom pastor. Quando nós nos colocamos como posição de ovelha, meu irmão, nós seguimos o pastor e muitas vezes nós vamos passar pelo vale de sombra de morte, porque para chegar no lugar onde tem água e tem alimento, o pastor sabe que por ali vai ter que levar as ovelhas para chegar naquele lugar. Ele sabe onde tem a comida, ele sabe que tem água. A ovelha não enxerga mais do que 8 metros à frente, mas o Senhor vê de lá de cima de todas as coisas. Nós, com uma visão limitada, queremos julgar o caminho que o Senhor não está nos levando, mas se Ele é bom pastor e Ele está te guiando, meu irmão, nada vai te atingir. Você pode passar pelo vale de sombra de morte, mas passando lá você vai entregar vida para aqueles que estão lá perdidos, mas você não perderá a sua. Se nós formos para o segundo versículo, ele diz assim: Ele nos faz repousar em pastagens verdejantes e nos conduz a águas tranquilas. Meu irmão, diante desse mundo tão caótico que nós estamos, o que o Senhor espera de nós é que a gente não fique buscando descanso em noticiário de TV. O que a gente não pode buscar é ter paz recebendo uma notícia boa pelo Instagram. Abrir o Facebook, eu falo Facebook só para trazer um pouco a minha geração para participar das coisas, que eu sou o único que hoje vejo Facebook, acho. Facebook só me ajuda no aniversário, não esqueça no aniversário, ninguém gosta do Facebook. A gente está sempre buscando, quem aqui de vez em quando não dá uma espiada na internet para ver quem é que vai sair da fazenda? Ó, quem riu? Um Big Brother da vida. Ah, rapaz, era tão legal, saiu. O nosso ânimo de vida está naquilo que a televisão nos entrega, a internet nos entrega, mas quando nós somos ovelha, o que nos traz ânimo é a voz do pastor. Meu irmão, a televisão pode estar dizendo que está tudo acabando, ou que tudo vai ficar maravilhoso, mas nenhum daquilo que o mundo está dizendo para você que está bom ou está ruim, é parâmetro para você, porque você não é daqui.
O teu aprisco não é esse mundo, o teu aprisco é o abraço do Espírito Santo de Deus que vai te levar para casa. Então a voz do Espírito vai te dizer aquilo que vai te dizer, vai trazer ânimo. É a voz do Espírito Santo que vai te trazer aquilo que vai te impulsionar. Não tem nada a ver com o mundo, meu irmão. A internet para nós é para ter um âmbito, para não ser o cara desinformado. Não é só porque a gente é crente que eu não vou saber, eu vou desligar a televisão, não quero mais saber disso. Não, a gente tem que estar informado, tem que estar acompanhando, porque nós como igreja temos que estar influenciando nesse mundo. Se está um caos, se tem notícia só ruim, você é aquele que vai chegar no teu ambiente de trabalho, no ambiente de amigos, e vai levar uma boa nova, porque você sabe o que está atingindo o mundo. Você tem que estar atualizado com aquilo que está acontecendo, mas a atualização das notícias não pode mudar a fonte da vida que está no teu coração, que é o bom pastor, que é Cristo Jesus. O alimento vem só dele. O nosso descanso vem só dele, meu irmão. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu darei alívio. O descanso em você não é uma notícia boa de uma TV. Não é uma notícia boa que você recebe na internet. Não é não sei quantas curtidas na tua foto de viagem. O teu descanso é chegar nele, que é o bom pastor, e você sabe que nele nunca vai te faltar comida, nunca vai te faltar água, porque tudo isso está ligado àquilo que é real. O que é real a nós é a palavra do Senhor. Ela é o nosso alimento, ele é a nossa água. Nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra do Senhor. Meu irmão, isso é tudo muito lindo, é muito bonito, botar na internet versículo, coisa linda, fazer bandana de caminhão. Eu quero ver a gente viver isso na realidade, meu irmão. O negócio pode estar pegando nesse mundo, mas eu estou em calma, porque eu sei com quem eu caminho, e quem caminha comigo não é qualquer um, é Jesus. E é claro que como carne, meu irmão, a gente balança às vezes, fica, meu Deus, será que é isso? Ó Jesus, ó glória. Mas aí você se acalma, ora, e sobre você desce a paz que excede todo o entendimento, e a voz do pastor vem te acalmar dizendo: calma, comida e água nunca te faltará. Eu estou te levando para casa, me acompanhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim, você está comigo, então você chegará ao Pai. Você quer ir para onde? Se você quer ir para casa, meu irmão, a casa é o Pai, para lá você está indo. Busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, todo o resto será acrescentado. E talvez nessa vida nem tenha tempo de acrescentar todas as coisas, mas eu não estou nem aí, porque eu não estou vivendo para cá, eu estou vivendo por lá. Quando nós fomos lá para o terceiro, meu irmão, restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Quando nós não estamos no Senhor, nós acabamos nos afastando daquilo que gera em nós força, senso de justiça. A gente começa a ficar fraco, a gente começa a ficar injusto, porque o nosso senso de justiça agora começa a ser a medida do mundo. Então você pode, você não pode, você errou, não perdoou mais, não quero mais falar com você, você veio, você não veio, você me deu bola, você me curtiu a minha foto, você não curtiu, e a gente começa a ser injusto. Começamos a medir com uma régua que não foi aquela que o Senhor nos mediu, porque o Senhor na cruz entregou a todos nós a salvação, entregou a nós todo o perdão, e Ele espera que nós, como verdadeiras ovelhas, sejamos bons pastores, entrega vida para toda aquela ovelha que está perdida. Nós começamos a perder a nossa identidade. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas quando eu começo a lançar fora tudo aquilo que o Senhor me deu como uma nova criatura, eu começo a voltar a ser o que eu era. Injusto, ingrato. E o Senhor nos chamou para ser alguém que acrescenta e não espalha. O Senhor nos chamou para ser aquele que estende a mão e não que está com o dedo apontado sempre. Quando nós permitimos que o Senhor seja o nosso bom pastor, com certeza Ele nos resgata. E Ele vai fazer o que Ele fez com cada um de nós. Deixou as 99 e foi para nos encontrar. Um dia estávamos perdidos, mas o Senhor deixou as 99 com alguém e foi para te encontrar. Se você está aqui hoje, meu irmão, não foi o inimigo que te trouxe, não foi o inimigo que desistiu de você. Se tem uma pessoa que não desiste de você, é o inimigo. Mas ele já sabe que a vontade de te pegar vai acabar o tempo dele e ele não vai conseguir fazer nunca aquilo que ele planejou sobre a sua vida, porque o Senhor já te trouxe para o aprisco.
e ele não consegue passar pelo pastor que está na porta, e o pastor que está na porta, meu irmão, não é qualquer um, é Jesus Cristo. E sobre a tua vida o inimigo não tem mais poder. Quando o versículo fala sobre nos restaurar o vigor, nós recebemos isso quando o Senhor entra na nossa vida. Nós sentimos hoje, quando saímos do culto. Eu creio que quando você sair daqui, você vai sair diferente, mais animado. E o que eu falo sempre é o que a gente não pode se perder, é gerar o culto do Senhor como se fosse uma reunião motivacional. Dentro do ambiente, é planos, é coisas, estratégia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas quando pega o carro, vai embora, bate o desânimo e começa a dizer, não, que loucura, isso ali não ia dar certo nunca. O Senhor quer que você saia daqui crendo que tudo aquilo que Ele entregou no teu coração é algo poderoso, que se você deixar entrar no teu coração e a terra do teu coração for uma terra boa, Ele vai geralmente entrar, muitas vezes não vai demorar a aparecer e você parece que aquela semente não fez efeito nenhum, mas nós esquecemos que a semente antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. E aquela raiz vai criando forma, vai se colocando no teu coração ao ponto de que nunca mais nenhum vendaval que vai bater vai destruir aquilo que o Senhor vai colocar, e daqui a pouco vai começar a dar fruto. Mas isso tudo depende de um processo, de nós termos constantes, porque aquele que lança a semente é aquele que também rega com a água da vida. Se você pegar a semente e nunca mais aparecer, e nunca mais buscar para receber dele a água da vida, essa semente também morre. Então, meu irmão, o que gera em nós sempre será a presença, e somente na presença do Senhor que as coisas acontecem. Não é uma visita, não é uma vez ou outra eu apareço lá. Talvez na igreja você esteja condicionado aos dias do culto, mas na presença do Senhor é 24 horas por dia, 365 dias no ano. Não é para a gente chegar no final do ano e quando virar o ano, festejar como se fosse o aplicativo da Bíblia, dizendo, meu Deus, 170 dias na perseverança, glória a Deus. Quem tem aplicativo da Bíblia aqui já viu que ele bota para você a perseverança? Esse ano eu fui melhor, 200 dias de perseverança na presença do Senhor. E os outros 165 dias tu fez o quê? Porque o Senhor continuava com você todo o tempo. Porque o Senhor não tem em você um aplicativo de perseverança, porque a meta dele já foi batida na cruz, entregou a você a vida dele como um verdadeiro cordeiro, o sangue dele foi derramado para entregar em você vida, então ele está em você e ficará com você até a eternidade. Mas onde é que você anda? A ovelha que se perde, ele vai buscar, mas a ovelha que abandona, ele espera voltar. Foi assim com o filho pródigo. Está na hora da gente se acordar, e talvez eu não estou vivendo o que eu vivi, o que eu deveria viver, o que eu deveria buscar, aquilo que eu senti no coração. Então está na hora de voltar para casa, porque aquele que está na porta está te esperando para te colocar para dentro, te alimentar e entregar uma água que vai trazer para você vida, e vida em abundância. Se nós formos para o quarto, o versículo diz assim, mesmo que eu ande pelo vale de trevas densa, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me confortam. Aí talvez você pense assim, né? Quem é esse pastor? Esse tão bom pastor que é Jesus, que ele me leva das pastagens verdejantes para depois para o vale de sombra de morte. Se você começa a olhar para o texto, o Senhor nos leva num lugar bom primeiro. E aí depois diz, pode ser que você vá para o vale de sombra de morte. Aí talvez a gente pense assim, esse Senhor é muito carrasco, né? Me alimenta, dá um pastinho, mas depois me bota num lugar desse, difícil. Mas na nossa vida, nós teremos várias fases. Nós passaremos por momentos que nós não gostaríamos. Mas prova a nós a nossa confiança no pastor. Porque muitas vezes quando eles passavam pelo vale difícil de caminhar com as ovelhas, porque o pastor é o único que sabe onde tem água, eles acompanhavam pelas fases da lua. Em momentos que a água estava aqui, do nada não tinha mais, e pela fase da lua que estavam vivendo, a fonte d'água estava em outro lugar. E para chegar até onde havia água e alimento, eles tinham que muitas vezes passar por um caminho difícil, por vale de sombra e de morte, onde muitas ovelhas caíam, escorregavam pelo pedregulho e caíam no precipício, e o cajado e a vara do pastor era usado como ferramenta para proteger. O cajado para bater naqueles que vinham para pegar as ovelhas, e a vara era para alcançar as ovelhas que estavam caídas. Quem nunca viu uma vara de pastor, que ela é bem longa e tem um arco na ponta? É para pegar as ovelhas que estavam caindo para trazer de volta.
Então, meu irmão, você pode passar por situações difíceis, mas você nunca está sozinho. No momento certo, a vara do pastor vai te trazer de volta. Mas nós precisamos passar, porque Ele leva a cada um de nós para nos alimentar, e o alimento nada mais é do que a presença dEle. Mas nós temos que mostrar na nossa caminhada que nós passamos por qualquer que seja a coisa, qualquer que seja a situação, porque em nós há uma necessidade e uma certeza que o alimento e a água que nós precisamos está só nele. Por que as pessoas desanimam no caminho? Porque começa que eu tenho que atravessar aquela situação. Não, eu vou comer outra coisa por aqui mesmo. Aí começa a se alimentar de qualquer coisa, de qualquer ambiente, começa a se alimentar de qualquer informação, e aí começam a perder o brilho que deveriam ter, e aí começam a ficar perdidos nesse mundo de caos que quer tirar de você uma certeza. Você é filho, você é herdeiro, você é ovelha do bom pastor, daquele que te escolheu, daquele que te pagou um alto preço para que você estivesse com ele. Mas necessitamos passar por situações difíceis. Quem nunca aqui passou por um deserto? Talvez você, essa noite, veio aqui com esse sentimento de que essa palavra é muito linda, mas o pastor não sabe a minha história. Eu estou passando por um vale. É verdade, você está passando. Você não foi chamado para morar nesse lugar. E a passagem muitas vezes é necessária para quando você sair desse lugar, o Senhor entregar para você aquilo que você tem pedido há muito tempo. Mas é durante o vale que você demonstra para o Senhor que, mesmo não tendo aquilo que gostaria, mesmo não estando onde sempre desejou, não sempre, muitas vezes queremos ter as coisas, ter acesso, ter os recursos e não conseguimos, mas mesmo nesses ambientes, nós sempre glorificamos ao Senhor, dizendo: eu não tenho tudo que eu gostaria, mas aquilo que eu não merecia, eu recebi com abundância, que é vida. Eu creio que o Senhor vai me prosperar. E quando você vê, o vale acabou, o vale de sombra de morte terminou, o deserto chegou ao fim, e você chega do outro lado da margem, e a glória e a misericórdia do Senhor se manifesta sobre a tua vida, porque Ele é fiel. Salmo 128 diz que o Senhor é aquele que protege a saída e a chegada, desde agora e para sempre. E muitas vezes, quando a gente vê esse versículo e se acaba se enquadrando nisso, a gente fala: o Senhor vai proteger a saída de casa e a volta do trabalho. O Senhor que proteja a minha saída para viajar e quando eu voltar que seja uma bênção. O Senhor proteja a saída do meu filho para o colégio e guarde ele na volta. O Senhor proteja a saída da gente de qualquer que seja o lugar e traga a nós com segurança em qualquer outro lugar. Mas eu digo para você que eu vou um pouco mais longe, meu irmão. E isso não tem a ver com teologia, isso é o pastor Jean falando. Sabe o que eu creio no meu coração? Que quando essa palavra diz aqui, falou no meu coração, que o Senhor é aquele que nos protege desde a saída até a sua chegada, é do ventre da sua mãe. Desde a sua saída do ventre da sua mãe até a chegada na Nova Jerusalém, o Senhor vai te guardar. Ele te guarda na sua viagem, na saída para o trabalho, sim, guarda, porque faz parte de tudo aquilo que Ele guarda a você, desde a hora que você estava no ventre da sua mãe, como uma pequena semente, onde muitas vezes lá indesejável, muitas vezes onde o médico dizia: não vai dar certo, não vai nascer, tira, não é para ser. Lá o Senhor já dizia: vai ser, eu determino que vai ser uma bênção, é ovelha minha, vai se alimentar, vai ser um pastor, vai ser alguém que eu vou usar tremendamente, eu vou guardar desde a saída do ventre até a chegada aqui em casa. Você pode ser acidente para qualquer um, para qualquer que seja o âmbito nesse mundo, você pode ser um acidente. Para o Senhor, você nunca foi um acidente, você foi alguém planejado, e tem algo poderoso na sua vida que precisa estartar hoje. E você precisa se colocar na posição de voltar para o aprisco verdadeiro, que é aos braços do Senhor, porque é nele que você tem tudo aquilo que você precisa. Quando nós fomos para o 5, já finalizando, nós falamos muito, o texto nos traz muito sobre a abundância. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Meu irmão, não importa onde nós estivermos, não importa os ambientes, muitas vezes inóspitos que a gente vai estar. Muitas vezes nós estamos num ambiente onde a maldade nos rodeia, onde parece que as coisas não são favoráveis para aquilo que a gente carrega no coração, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes dentro da própria família. É o primeiro que está caminhando no evangelho, todo mundo contra, ninguém entende, te chama de o crente doido. Só quer saber de igreja agora. É no trabalho que às vezes as pessoas não
começam a tirar onda daquilo que tu fala, não creem nesse Jesus que tu diz. Às vezes é o ambiente que nós estamos. E por que o Senhor nos coloca lá? É porque Ele diz que nós somos luz. E alguém precisa levar luz para um lugar onde tem trevas. E Ele chamou você para colocar naquele lugar. Ele colocou você lá porque sabe que aquilo que você carrega não é mais, não é menos do que o próprio Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus tem poder para mudar todo o ambiente. Mas ele precisa de alguém que creia nisso e se coloque naquela posição para ser o lustre daquele lugar. E nós temos que nos colocar nessa posição. Claro que todo mundo quer, Senhor, prepara um banquete para mim diante dos meus inimigos. É aquele sentimento de vingança, né? Oh, quem nunca orou, quem nunca acreditou em mim. Agora vamos ver. É igual aqueles desenhos animados, né? Quando você recebe do Senhor um banquete, é o transbordar da palavra em você. Colocando você diante dos teus inimigos, é porque é uma grande possibilidade daquilo que você recebe do Senhor como discernimento e como alimento, que a palavra transbordar em você como um vaso sem tampa e totalmente, quando sai de você aquela palavra, constrange e muda aqueles que eram inimigo, agora começam a ser junto com você novas ovelhas do Senhor, porque você não veio para matar ninguém, mas para trazer vida. Então o Senhor vai botar sobre você sempre um banquete, para você levar comida para aqueles que não entenderam que a comida não está ligada a esse mundo, mas está ligada ao Cristo Jesus, o nosso bom pastor. O 6º e último versículo diz assim: certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. A bondade do Senhor nada mais é do que os pastos verdejantes, as águas tranquilas. A misericórdia do Senhor é aquela que nos resgata dos caminhos ruins e nos traz a viver a justiça do Senhor. E quando nós nos colocamos nessa posição de sermos verdadeiras ovelhas, de entendermos o propósito, de nos colocarmos como aqueles que foram treinados para ser pastores, enquanto o Senhor não está, Ele está através de nós, nós começamos a viver o nosso propósito de vida. E aí nós vamos viver e habitaremos eternamente na casa do Pai todo o tempo. Porque a presença do Senhor não tem nada a ver com lugar, mas tem que a ver com o lugar que Ele escolheu em você. Você é templo do Espírito Santo e esse templo tem que estar cheio daquilo que é dele. E aí a casa do Senhor nada mais é do que não é algo fora, mas é algo dentro, está aí dentro de você, esperando você dar liberdade para Ele agir sobre a tua vida. Eu creio que essa noite, meu irmão, chegou um tempo de nós voltarmos para o aprisco. Para o aprisco verdadeiro. Aquele que foi criado pelo bom pastor, que nos protege, que nos tira o medo de estarmos sendo perseguidos, porque as mãos dele estão sobre nós. Está na hora de nós nos colocarmos como verdadeiras ovelhas e sermos obedientes, crendo que nós somos um povo sem senso de direção. A gente vai conforme a carne e vai nos gerando desejo, mas quando nós ouvimos a voz do Senhor e aquele que sendo o nosso bom pastor, nós não nos perdemos, nós não desanimamos, nós continuamos firmes, porque sabendo que até nos momentos difíceis, o cajado do Senhor nos protege e a vara dele nos recupera de qualquer situação difícil que nós possamos cair. Eu convido a você a se levantar.